Está escrito, obrigado, amado, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados. Quantos foram chamados aqui? Quantos foram chamados aqui? Amém. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Amém, amados? Pai, nós queremos louvar o teu nome, te agradecer, engrandecer pela tua fidelidade, pela tua palavra que é viva, que é eficaz, que penetra no profundo do nosso ser e que nos dá, Pai, o entendimento de que precisamos a cada dia, a cada segundo do Senhor. Assim nós te louvamos, Pai, em nome de Jesus, que eu diminua para que tu cresças. Amém. Amém, amados. Como vocês sabem, o apóstolo Paulo, ele é um dos personagens do Novo Testamento que tem uma contribuição tremenda, não apenas pelas cartas e epístolas que ele escreveu, mas pela obra missionária que ele fez. Paulo é considerado o maior missionário da igreja, porque ele levou a palavra, a pregação, as boas novas, o evangelho a muitos lugares. Ele foi fundador de várias igrejas e pastor também de algumas igrejas. E então Paulo, né, foi um missionário e viajou por muitas cidades. Porém, ele sofreu perseguições, mas nada o abateu. Ele também dedicou sua vida completa para o evangelho e para que as pessoas conhecessem essa verdade, que é o evangelho, que nos salva, que nos regenera, que nos transforma. E esse evangelho está disponível hoje para todos nós. Graças a Deus por isso, amados. O mundo não pode ver, como aqui foi colocado, porque o mundo procura sabedoria. O mundo nos chama de loucos, porque estamos reunidos hoje aqui no domingo pela manhã. Poderia estar na praia, você é louco. Poderia estar em outro lugar, você é louco. Poderia estar passeando, você é louco. Mas aqui nós vamos hoje analisar um pouco sobre o tema, a mensagem da cruz. Loucura ou poder? Então vamos ver isso. E esse tema que Paulo ele usa justamente é sobre a cruz de Cristo. Ele mesmo afirmou acerca da sua pregação. Ele disse no verso 23, nós, porém, pregamos a Cristo crucificado. Ele está dizendo, olhe, eu não venho pregar aqui que a sua vida vai ser uma vida vitoriosa, que a sua vida vai ser uma vida cheia de bênçãos, e pode até ser, e vai ter vitórias, vai ter bênçãos, mas ele sabia porque ele vivia na sua essência, no seu dia a dia, perseguição, ele tinha um espinho na carne, ele tinha problemas, e ele estava ali, pregando a palavra. Eu fico triste muitas vezes quando as pessoas dizem, olha, não dá para ir à igreja, não dá para fazer evangelismo, porque machuquei meu dedo do pé. Porque meu irmão, olha, veio me visitar. Ah, porque aconteceu isso, aquilo. Quantas justificativas nós temos feito? E se você olha para a vida de Paulo, Paulo sofreu, olhe, não chegou, claro, perto ao que sofreu Jesus Cristo. Mas Paulo sofreu muito. E ele nunca desistiu.
Ele nunca olhou para trás. Ele nunca deixou de adorar ao Senhor por conta das circunstâncias. Não, Paulo, ele entendia o seu chamado, ele entendia o seu propósito, e aí ele disse no verso 2, no capítulo 2, verso 2, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Em Gálatas, não precisa abrir no capítulo 2, ele vai dizer também que já está crucificado com Cristo e agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe o que isso significa? É que, olhe, eu preciso matar a cada dia a minha carne. Vocês acham que eu não tenho vontade, às vezes, de fazer algumas coisas? Mas eu olho e digo, não sou mais eu que manda. Quem está no controle da minha vida não sou eu, é Cristo. É Jesus. E a gente precisa, então, entrar no prumo de Deus. É lógico que enquanto estivermos aqui nessa terra, nós vamos falhar às vezes. Vamos errar. Não tem aqui ninguém perfeito, ou tem? Se tem, me avisem. Eu quero estar mais perto. Mas nós somos humanos e precisamos buscar a cada dia essa essência de Cristo. O evangelho que Paulo pregava era simples, a mensagem da cruz. E esse evangelho perpetua e ecoa por várias centenas de anos até hoje. Esse é o evangelho que nós precisamos. E eu quero tocar alguns pontos hoje sobre esse evangelho, sobre essa mensagem, principalmente a mensagem da cruz. Primeiro, a simplicidade do evangelho. A palavra evangelho significa boas novas ou boas notícias. E a boa notícia é que, através da cruz de Cristo, todas as pessoas podem ser perdoadas dos seus pecados. A cruz de Cristo nos purifica. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, de toda injustiça. E é simples. Mas sabe quem complica? A gente complica. Nós complicamos isso. Porque muitas vezes nós queremos colocar doutrinas humanas, o peso da religiosidade, para não deixar os irmãos ou alguém de fora ser salvo como a gente. Nós precisamos compreender a simplicidade do evangelho. Deus, ele restaura o nosso relacionamento, Cristo restaura o nosso relacionamento com Deus através da sua morte, mas também através da sua ressurreição. Hoje é domingo de ceia, nós estamos aqui celebrando o quê? A morte de Cristo, mas não apenas a sua morte, a sua ressurreição, mas não apenas a sua ressurreição, mas a sua volta. Ele voltará pela sua igreja. Ele voltará por nós. Essa é a nossa esperança, amados. E essa mensagem é tremenda, mas também simples. Não há grandes mistérios. Jesus, por amor, morreu em nosso lugar. Ele tomou o nosso lugar. Ele tomou o meu lugar. Eu estava condenado, você estava condenado, e essa condenação era eterna. E o preço dessa condenação era morte, e morte eterna. Deus, no seu infinito amor, ele envia seu Filho para que ele tome o seu lugar, o meu lugar, o lugar daquele que quer e confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E aí então nós precisamos compreender isso. Deus, ele restaurado e depois que ressuscitou, ele restaurou, ele dominou a morte. E ele ressurgiu para que nós pudéssemos também vencer essa morte. E agora não nos espera uma morte eterna, mas para quem está em Cristo, nos espera a vida eterna. Glória a Deus por isso. E aí então todo aquele que entende essa verdade, se reconhece pecador e decide entregar sua vida a Jesus, esse vai ser salvo. O que diz Romanos 10, verso 9? Se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor e com teu coração creres
que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Esse é o motivo de você ser salvo. É a sua fé em Cristo, é reconhecer e confessar. É por isso que domingo passado estávamos fazendo batismos, porque batismo é uma confissão pública de que você reconhece que Cristo é o seu Senhor e Salvador. Essa é uma festa linda da igreja. E aí nós precisamos compreender isso. Então a mensagem é poder de Deus para que crê. Mas a mensagem, o evangelho é simples. Não compliquemos aquilo que é simples. Não precisamos inventar a roda, não precisamos fazer nada. A simplicidade já está na sua palavra. É só pregar a palavra, viver a palavra, estar na palavra. Segundo ponto, que me fala um pouco aqui no decorrer desse texto, é no verso 19, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. E o segundo ponto é a soberba dos que se acham sábios. A soberba é um sentimento diabólico. Foi pela soberba que Lúcifer foi expulso da presença de Deus. Porque ele se achava o melhor, ele queria ser o melhor. Queria tomar o lugar de Deus. E ele foi expulso. E aí então nós precisamos entender que Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago capítulo 4, verso 6. Pois é justamente a soberba que impede muitas pessoas de aceitarem a mensagem da cruz. Porque o mundo está cheio de pessoas soberbas, porque elas acham que são autossuficientes. Nós estamos aqui porque entendemos que dependemos completamente de Deus, amados. Se você está aqui nesta manhã, é porque você está dizendo: olhe, quero começar a minha semana na presença de Deus, porque eu vou me encher. Porque eu sei, segunda, terça, vai chegar quarta, quinta-feira, já estou, mas eu quero me encher na presença do Senhor. E esse ajuntamento do corpo de Cristo, ele vai te encher. Logicamente que durante a semana em casa você precisa se encher como? Com meditação da palavra, com oração, buscando, louvando, adorando. É isso que nós precisamos entender. E aí então, muitos se julgam sábios, eruditos, outros esperam sinais miraculosos, como diz a palavra, né? Diz assim no verso 20, onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Visto que, verso 21, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram a sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus. Por que é escândalo para os judeus? Porque ninguém que seja santo poderia ser crucificado. Aquele que é crucificado era amaldiçoado na época, mas Cristo se fez maldição por você e por mim. Glória a Deus por isso. E aí então, muitos pedem sinais miraculosos para poderem crer ou procuram entender o evangelho baseados na sua sabedoria. Quantas pessoas, e tem um testemunho tremendo de um dos maiores escritores da nossa época, né, contemporâneos, que é o Augusto Cury. Ele era ateu, convicto, e começou a ler na palavra para poder pesquisar algumas coisas históricas para refutar os cristãos. Mas o evangelho é poder na terra. Um ateu que hoje, pela graça de Deus, é um instrumento de Deus para poder, através dos livros que ele escreve, tirar a essência da palavra na psicologia humana, hoje é usado por Deus para que ele puder também chegar aos corações das pessoas através da mensagem da cruz. E glória a Deus por isso, amados. E é tremendo. E aí as pessoas lá fora, elas se enganam quando acham que são sábias. Ah, eu sou o cara, né?
sou o melhor. Não. Existe apenas um. Quantos lembram quando falavam para Jesus, meu bom mestre? Jesus falava o quê? Bom? Bom é meu Pai. Bom é meu Pai. Por isso, amados, é que domingo a domingo você pode até me achar chato, mas eu vou continuar dizendo, eu sou ruim. Eu não presto. Mas pela graça de Deus estou aqui, mesmo não prestando, mesmo sendo ruim. Porque bom é só Deus. Ele nunca erra. Eu posso errar. Claro que eu preciso buscar ter uma vida que não erre, que não escandalize, mas eu ainda vou errar nessa vida, como já errei. E nós precisamos entender isso. E aí Deus, então, ele não leva em conta essa sabedoria humana. Pelo contrário, a salvação é para aqueles que, pela fé, creem na loucura da pregação. Você creu na loucura da pregação, por isso está aqui nessa manhã. Amém? Glória a Deus. Terceiro ponto, já que o evangelho é simples, Deus escolheu simples. Deus não escolheu aqueles que, são top das galáxias. Deus escolheu aqueles que são simples. Nunca se rebaixe e dizer, mas, olha, eu não consigo pregar porque não tenho uma boa, como se diz, eloquência, uma boa eloquência. Não deixe que essas mentiras do inimigo cheguem até você. Primeiro, porque não é você quem vai abrir a sua boca e falar através de você, é o Espírito Santo. Existem tantos testemunhos, desde a história da igreja primitiva até hoje. Certa vez escutei um missionário que estava dando esse testemunho. E ele foi levado para um outro país para pregar a palavra. Passou uns dias lá, uns 10, 20 dias. E ele estava acanhado porque não era a língua dele. E ele começou a pregar na rua. E de repente, as pessoas começaram a entender. E ele disse, uai, mas eu não falo alemão. Acho que era mineiro, né? Ele disse, uai, eu não falo alemão. E as pessoas ouvindo, estavam no interior da Alemanha, e as pessoas prestando atenção, e alguns chegaram e começaram a chorar. Olhe, que Google Translator ou que Google Tradutor nada, o Espírito Santo ele faz. O Espírito Santo ele opera ainda hoje, e você e eu apenas precisamos dar o primeiro passo, porque se não dermos o primeiro passo, a palavra diz que até as pedras clamarão. Então nós precisamos entender isso. Tem outra história, né? Jonathan foi há 2 anos atrás, foi para a Itália. Ele desenrola um pouco o espanhol, né? Se não desenrolasse, ia dar um cascudo nele. Mas em italiano ele começou, a tentar falar. E ele disse, olhe, me surpreendi, porque as pessoas parecem que estavam escutando, entendendo bem. Deus usa. Agora basta apenas a gente dar o primeiro passo. Não se acanhe, porque você é um instrumento de Deus. E na sua simplicidade, Deus vai lhe usar de maneira grande. Nunca use a sua simplicidade como desculpa para achar que Deus não tem um propósito especial para a sua vida, porque certamente Ele tem. Basta você e eu nos rendermos e Ele fará de nós muito especial no reino. Ele fará de nós pessoas especiais. Também nunca ache que você está em Cristo por merecimento. Não. Olha, ninguém aqui, nenhum de nós merecemos nada. Aliás, merecemos uma coisa assim, um inferno. Mas estamos aqui pela graça. É a pura graça de Deus. Só pela graça. Porque se não fosse a graça, olhe, cairia a desgraça mesmo sobre nós.
Mas graças a Deus que Ele estende sua mão com graça sobre nossas vidas. Porque a palavra diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, verso 8. Quarto ponto, não ligue para quem achar que você é louco. Desde os tempos que o apóstolo Paulo havia, né, desde esse tempo, havia aqueles que achavam que era loucura. Quando Paulo chegou em Atenas, os sábios da Grécia antiga começaram a dizer: olha, isso é loucura. É loucura. Os sábios eruditos. E eu acredito que Deus enviou Paulo. E aqui vai uma dica, fazendo um parênteses na mensagem. Jovens, aproveitem o tempo que vocês têm. Porque Deus, Ele quer capacitar você hoje para que amanhã você seja um instrumento. Então estude, se capacite. Paulo, ele foi usado dessa maneira porque ele, apesar da simplicidade da mensagem que ele pregava, mas ele era erudito, ele estudava, ele tinha um conhecimento profundo. E Deus sabia tanto que ele mandou ele na boca do lobo para quê? Para poder discutir com os gregos, com os sábios. E isso é tremendo, porque Deus vai usando cada um com sua capacidade. Eu hoje olho assim, digo, se eu tivesse de novo 20 anos, né? Ia fazer tanta coisa que eu deixei de fazer porque o tempo voa assim rápido. Ou não voa? Passa muito rápido. Vocês que estão novos, falo de 30, 40 para baixo, né? Nós que já passamos dos 40, ainda temos sim, mas é mais difícil, né? É um pouco mais difícil. Mas você que ainda tem mais tempo, estude, se capacite. Eu sempre digo a Jonathan, olhe, não ache que a sua profissão, aquilo que você vai escolher, é para você ganhar dinheiro. Não. A profissão que Deus colocar no teu coração é para abrir portas a você para pregar o Evangelho. É uma porta aberta para a pregação do Evangelho. Hoje em dia, você pode até dizer não, mas é uma realidade. As agências missionárias hoje, elas preferem enviar bivocacionados, ou seja, aquele que tem uma profissão além de ser missionário, para poder entrar de maneira mais tranquila num país que não tem tanto acesso. Isso é importante. Bom, fechou parêntese, né? Vamos lá. Então nós precisamos entender que desde aquele tempo havia justamente esse preconceito, de tal maneira que aqueles seguidores de Cristo eram excluídos. Os que seguiam, antigamente chamava o caminho, os que seguiam o caminho eram excluídos, eram perseguidos, a igreja estava sendo perseguida. Hoje não é diferente. Não faltará pessoas dizendo assim: você ficou louco, você entrou numa seita. Isso não é o correto. Muitas pessoas podem falar isso, mas não deixe que aquilo que as pessoas falam influencie o seu compromisso com Deus. Não deixe que essas pessoas influenciem. Porque Deus, ele não poupou o seu próprio filho para nos salvar. Não deixe. Permaneça firme. Não se deixe intimidar pelos preconceitos, pelas perseguições. Porque as mesmas pessoas que acham você louco, podem achar louco, poderão ver através da sua vida o poder de Deus. E esse poder, amados, pode se manifestar com milagres? Pode. Pode acontecer algo sobrenatural através da sua vida, pela misericórdia de Deus? Porque nada do que acontecer vai ser porque você é um canal ungido, é o cara, ou a cara, não. É pela misericórdia de Deus? Pode acontecer. Mas toda a glória é para Deus. Toda a honra, todo louvor é para Deus. E você e eu precisamos ser esses canais de bênção para que o poder de Deus possa visitar. Qual é o maior poder de Deus, ou qual é a maior evidência do poder de Deus hoje? Não é que um morto ressuscite, não é uma cura, não é um paralítico pular e andar, né, pulando. É
a regeneração de um pecador. Esse é o maior milagre e poder que nós precisamos experimentar hoje, amados. Muitos buscam, eu quero revelação. Leia a palavra. Não tem maior revelação do que a palavra. Porque eu quero, eis que te digo, pode sair caro. Quem melhor vai dizer a você o que você tem que fazer é a palavra de Deus. Não viva atrás de revelações que não seja da palavra. Deus pode usar alguém, mas se Deus já te deu a palavra, por que correr atrás? Leia a palavra, busque na palavra, medite na palavra, viva a palavra. Nós precisamos, amados, nos render à mensagem da cruz, porque essa mensagem, o Evangelho, é para pessoas como nós. Ela foi feita para nós. E cada um de nós aqui precisa valorizar essa mensagem. Valorize a mensagem da cruz. Há um cântico, do cantor cristão, ou para outras denominações, a harpa cristã. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até por eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. É isso que nós precisamos entender. Valorizar essa mensagem. Sabe o que significa você carregar a cruz? Você vai carregar também os sofrimentos. Você vai carregar também os xingamentos. Você vai carregar também, muitas vezes, dedos apontados, sendo chamado de louco. Mas você também vai carregar. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas na eternidade, um eterno peso de glória. E não há comparação para isso. Não há comparação. Paulo, ele vai dizer numa das cartas, olha, se eu pensar que os benefícios, estou parafraseando, os benefícios da cruz de Cristo são para este mundo, sou o mais infeliz dos homens. Eles aqui vão apenas existir, mas há uma glória que me espera. Por isso que para nós cristãos, a morte, ela é apenas o início da nossa verdadeira vida plena com Cristo Jesus. Sofremos quando a gente perde alguém, sofremos. Por exemplo, essa semana, teve uma tragédia no Brasil. Um avião caiu com 62 passageiros. Sofremos com a perda. E eu digo, sofro mais ainda porque eu sei que talvez no meio desses 62 passageiros havia pessoas que não tinham a certeza da sua salvação. E aí, para eles acabou. Não há mais oportunidade. Por isso que Paulo vai dizer, hoje é dia de salvação. Hoje é dia de oportunidade. Nunca deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Que possamos dizer como o apóstolo Paulo, Gálatas capítulo 6, verso 14, mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Que tremendo. Paulo disse, o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Esse tem que ser o nosso estilo de vida. Esse precisa ser o nosso estilo de vida. E aí, amados, a mensagem da cruz, ela tem que gerar em nossas vidas pelo menos 3 ações. Primeiro, arrependimento. Segundo, transformação. E terceiro, reconciliação.
Logicamente que eu preciso entender que assim como um prédio que ainda está inacabado, em construção, assim é a minha vida. A minha vida não vai estar pronta até o dia que ou Ele me chamar para a sua presença, ou eu recebê-lo, né, ou nós recebermos Cristo na sua segunda volta, na sua segunda vinda. Mas precisamos compreender que a vida do cristão, ela precisa estar se transformando dia a dia. Aquilo que eu fazia, eu não devo fazer mais. Aquelas velhas práticas, eu não preciso fazer mais. Eu preciso tomar a minha cruz. E como Paulo diz, olhe, o mundo para mim está crucificado e eu para o mundo. Essa é o verdadeiro entendimento da mensagem da cruz. Então que possamos entender agora, para finalizar, concluindo, que a mensagem da cruz é uma mensagem centralizada no amor de Deus para com a humanidade. O amor de Deus. Porque se não fosse o amor de Deus, olhe, se fosse só o fogo consumidor, nenhum de nós estaria aqui. Estávamos tudo queimando. Mas o amor de Deus nos alcançou. E graças a Deus por isso. E nós estamos hoje atingidos por esse amor. E essa mensagem, ela, não sei se você sabe, mas há, né, uma maneira de você poder evangelizar. É uma maneira de você poder evangelizar. E essa maneira é você fazendo um apelo informal. Existe no meio cristão o chamado plano da salvação. E aí você pode chegar para uma pessoa e dizer, em primeiro lugar, meu amado irmão, meu amigo, meu querido, Deus te ama e tem um plano para você. E aí você cita João 3,16. Vamos juntos? 2, 3. Porque Deus amou o mundo. Muito bem. E aí você começa esse diálogo e diz assim: o homem pecador foi separado por Deus. O homem se separou de Deus através do pecado, porque Adão e Eva pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E aí você pode usar Romanos 3:23, a parte B, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Terceiro ponto, mas tem uma boa notícia. Jesus é a resposta de Deus para o conflito do homem. Jesus, ele veio para religar, para aproximar aquilo que o homem fez que se distanciou de Deus. E você pode usar João capítulo 14, verso 6. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas aí é preciso tomar uma decisão. Não é apenas você conhecer isso, porque conhecimento por conhecimento, sem prática, sem ação, conhecimento não é nada. E você precisa tomar essa decisão, receber a Cristo, para você se tornar agora filho de Deus. E aí você pode usar João capítulo 1, verso 12. Pois a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus. Quantos filhos de Deus há aqui? Amém, glória a Deus. Já estava preocupado para fazer o apelo hoje. Mas graças a Deus tem filhos de Deus aqui. E a mensagem, então, amados, da cruz é essa, simples. E você pode fazer isso no seu cotidiano, no dia a dia, com os seus conhecidos, com seus colegas, com seus vizinhos, com seus amigos, com seus parentes. Mas muitas vezes a gente não faz. Porque até para a gente essa mensagem parece loucura. Ser livre de tudo aquilo que atrapalha. Ser livre de psicoses da sua mente, de palavras da sua mente. E foque
no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versos 6 e 8, para finalizar e logo vamos participar da ceia. Romanos 5, 6 a 8. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda pecadores. Que maravilhosa graça. Que tremendo amor. Isso não tem preço, amados. Não tem preço. Tudo que nós pudermos fazer aqui nessa terra, tudo que a gente se propor a fazer pela obra, pelo reino, não pagará o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Mas façamos com alegria, façamos com um coração sincero e façamos em gratidão pela tão grande salvação. Amém?